Abra comigo, por gentileza, livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, ela não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, a eles resplandeceu-lhes a luz. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. O Espírito de Deus trouxe ao meu coração uma palavra para compartilhar com os irmãos. E eu queria que vocês guardassem essas 3 palavras que eu vou falar aqui: amigo ou amigos. A segunda é solidão. E a terceira é família. Esses dias o Espírito Santo tem falado comigo a respeito dessas 3 palavras: amigos, solidão e família. Esse texto é um texto que aconteceu há cerca de 800 anos atrás. Aqui o profeta Isaías ergue a voz, inspirado pelo Espírito Santo, e ele anuncia a respeito de algo que aconteceria em uma região, em um local, que iria acontecer algo nessa região e nesse local, aonde a glória de Deus se manifestaria. Diz aqui que inicialmente a terra de Zebulon, a terra de Naftali, ela tinha se tornado algo desprezível, um lugar de desprezo. Mas por causa de um propósito divino, por causa de algo que Deus havia escolhido para acontecer nos tempos que Ele havia escolhido, na era que Ele havia escolhido, Ele ia manifestar naquela terra, na Galileia dos gentios, uma glória incomum. E o povo que estava andando em trevas, eles viriam ou observariam, ou a eles seria revelado uma grande e tremenda manifestação de luz. E algo aconteceu. Essa palavra se cumpriu 800 anos depois. Um menino nasceu. Ele tinha sobre os seus ombros o governo, o poder, a autoridade, a soberania. A graça de Deus estava sobre ele. Esse menino se tornou homem, e ele foi conduzido pelo Espírito a se manifestar como sendo o verbo encarnado de Deus, a voz e o cumprimento das profecias, para manifestar toda a glória do seu ministério nessa região chamada Galileia dos gentios. A Galileia, ou essa região da Galileia, nela existia uma cidade de maneira especial, chamada Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum se tornou quase o centro do ministério do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus manifesta a sua glória de maneira tão expressiva sobre a cidade de Cafarnaum, ninguém imaginaria que isso aconteceria. Mas a cidade de Cafarnaum tinha era uma vila, uma aldeia de 1.500 habitantes, quando o Senhor Jesus manifestou ali a sua glória, e todos viram os dons da graça e o poder de Deus serem derramados de maneira marcante e especial sobre essa cidade de maneira específica. A Galileia dos gentios se torna então como sendo
um arquetipo, como sendo uma matrix, como sendo um espelho. É como se Deus escolhesse aquela data, escolhesse aquele lugar, escolhesse aqueles personagens, escolhesse aquela época, na plenitude dos tempos, como diz as Escrituras, para que o que acontecesse ali, na Galiléia dos gentios, se tornasse um modelo do que aconteceria em todas as outras eras, em todas as outras dimensões, em todas as outras épocas. Por isso, quando nós voltamos os nossos olhos para o Evangelho, por isso, quando nós voltamos a nossa leitura para procurar nas Escrituras Jesus, e a gente olha no Evangelho os acontecimentos que aconteceram ali, naquela região, de maneira específica, as histórias ali falam conosco. Elas podem ser aplicadas ao nosso coração de maneira muito profunda e intensa. E Deus usa dessas passagens para manifestar a luz e a glória dele. A Bíblia não é só um livro histórico. Nós poderíamos ler as histórias e dizer: puxa, são histórias lindas, histórias marcantes. Mas a Bíblia nos mostra Jesus. E quando a Bíblia nos mostra Jesus, ela mostra a manifestação da glória de Deus. E da mesma maneira que aconteceu naquela região da Galiléia, dos gentios, aonde a glória de Deus se manifestou com todo o seu brilho, com todo o seu esplendor, com toda a sua graça, com toda a sua bondade, com toda a sua misericórdia, com todo o seu poder. Eu acredito que hoje à noite a glória de Deus também vai se manifestar nesse lugar, com toda a sua graça, seu poder, sua bondade, seu favor, sua misericórdia. E vai visitar o meu coração, vai visitar o seu coração, vai visitar a minha casa, vai visitar a sua casa, porque o Senhor da vida está aqui, e Ele é o cumprimento das promessas. E o povo que andava em trevas viu grande luz, e nós que temos experimentado os momentos de trevas e de dor, veremos grande luz, e o brilho da presença do Senhor vai se manifestar no nosso meio, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então essa cidade de Cafarnaum, de maneira especial, ela se torna ali na Galiléia, naquela região, uma cidade onde muitos milagres acontecem. E dentre os milagres que ali acontecem, existe a história de amigos, existe a história da solidão, existe a história que nos conta a respeito da família. E eu gostaria de pegar essas três histórias que aconteceram nessa aldeia chamada Cafarnaum. Cafarnaum quer dizer aldeia da consolação, lugar do consolo, lugar onde o consolo se manifesta. E eu queria pegar três histórias que aconteceram ali e aplicá-las para mim e para você, para que juntos possamos hoje, ao ver essas histórias, sermos influenciados por elas e sermos abençoados no nome de Jesus. Amém? Queria convidar então você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. E eu queria ler esse trecho das Escrituras. Nós podemos quase citá-lo de cor. Eu acredito que muitos aqui conhecem esse texto de cor. Mas eu gostaria de ler porque houve uma época que eu pregava só um versículo. E eu puxava e eu falava sobre aquele texto e aquele versículo. Mas o Espírito Santo tem me convidado a ler a Bíblia de novo. E a gente vive num tempo onde as informações são fragmentadas. Tudo é fragmentado. Você está
hoje ouvindo um jornal, por exemplo, e de repente passa notícias no rodapé da televisão, que são notícias fragmentadas. E você não... Quando a sua mente é treinada a apenas pegar fragmentos. Você entra nas redes sociais e fica mudando as fotos e mudando ali o dedinho, e a nossa mente passa a ser treinada a ver fragmentos, pequenos fragmentos. E o Espírito Santo tem dito para mim: eu não quero que você apenas absorva fragmentos. Eu quero que você compreenda a minha palavra e que você conduza o meu povo a entender o Evangelho, porque eles precisam voltar às Escrituras para não serem enganados nesse tempo do fim por espíritos de engano e por doutrinas de manipulação gerada por homens, a fim de que, desvendados os olhos, possam entender a verdade das Escrituras. Por isso eu queria convidar você a ler a Escritura comigo. Eu queria pedir que o Espírito Santo que está aqui despertasse o teu coração a estar lendo, a estar observando, a estar entendendo, a estar escutando, a estar buscando, não só na leitura, mas coloca lá um aplicativo no seu celular que lê a Bíblia para você. Coloca ali no seu celular algo que fale da Bíblia para você, para que você possa ter trechos completos, histórias completas, e a instrução do Espírito será completa no seu e no meu coração, amém? Evangelho de Marcos, capítulo número 2. Eu vou começar a ler aqui, e enquanto eu estiver lendo, eu creio que o Espírito estará trabalhando. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Essa casa aqui é a casa do apóstolo Pedro. Ela ficava a cerca de 600 metros de distância. Não sei se alguém aqui já teve oportunidade de ir para aquela região, mas ela ficava a cerca de 600 metros de distância da sinagoga. Aquela sinagoga que o Senhor Jesus certa vez estava pregando, e se manifestou um homem endemoniado, lembram? E aquele demônio aos berros dizia assim: o que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? A sua presença nos perturba. E Jesus diz: cala-te, sai dele. E todo mundo disse assim: uau, que doutrina é essa? Ele com palavras expulsa demônios, ele fala com autoridade de maneira tremenda. A sinagoga que o centurião, lembram o centurião, ajudou a edificar? O centurião tinha um servo que estava doente, adoecido, e ele manda com que homens de Israel estivessem rogando a Jesus, para que Jesus curasse o seu servo. E ele diz assim: eu não sou digno que o Senhor visite a minha casa, mas basta uma palavra só, e uma palavra só tua é capaz de curar meu servo lá em casa. E Jesus, admirado com a fé daquele homem, disse para todos: eu nunca vi em Israel fé como esta. Mas a palavra dos anciãos para Jesus foi essa: ele é digno que o Senhor faça isso, porque ele nos ajudou a edificar a sinagoga. Então, a casa de Pedro aqui, ela ficava a cerca de 600 metros dessa sinagoga, em torno disso, nem isso, pertinho ali. E a Bíblia está dizendo aqui no versículo 2, que muitos afluíram para ali, porque Jesus era famoso, né? Pensa, numa aldeia com 1.500 pessoas, o barulho que Jesus estava fazendo. Ele curava cego, ele ressuscitava morto, ele limpava leproso, ele entrava na sinagoga, demônio saía correndo, ele atravessava o mar da Galileia para outro lado, dos sepulcros vinha endemoniado gritando. Era um barulho que estava acontecendo naquela região, que o som chegou lá no palácio do rei Herodes, chegou lá em cima. Todo mundo estava falando de Jesus, até chegou a notícia diante de Herodes, alguns diziam: esse aí é o João, que você mandou decapitar. Ele ressurgiu dentre os mortos, porque o que ele está fazendo ali na Galiléia dos gentios é algo
muito glorioso. Então, isso atrai gente, não atrai? A multidão afluiu para casa, porque Jesus estava na casa de Pedro, e todo mundo foi para lá. E o texto diz assim: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, 4 amigos. Bem, esses homens tinham que ser amigos, porque não é qualquer um que carrega um paralítico. Eu tive um rapaz na igreja onde eu fui pastor em Minas Gerais. Por quase 10 anos fui pastor em Minas Gerais. Esse rapaz era cadeirante. Ele era gordinho, ou gordão que nem eu. Ele pesava em torno de uns 120 quilos. Agora, ele era cadeirante. As pernas não funcionavam. Era um locutor de uma rádio poderosa lá no sul de Minas. O nome dele é Ricardo Meloto. Se essa mensagem chegar até ele, que Deus o visite. Pensa num rapaz alegre, marido de uma mulher, tinha 3, 4 filhos, mas as pernas dele estavam inativas, elas não funcionavam. E eu entendi o que é ser amigo de um cadeirante com esse rapaz. Por quê? Porque os amigos mesmo, quando viam esse rapaz, a galera vazava, principalmente o pessoal da igreja. Porque quando chegava a hora do culto, tinha que alguém buscá-lo na casa dele. Ele era um rapaz, não era abonado, não era uma pessoa boa, tinha carro, tinha essas coisas, nem podia ter. Então fazia-se uma escala na igreja para buscar a família dele. Mas ninguém queria ir. Porque se carregar um cadeirante de 100 e tantos quilos, pega na cadeira, levanta a cadeira, tira o cara lá, põe no outro lugar, tira, vem para cá, coloca no carro, tira do carro, põe no outro lugar, empurra daqui, empurra de lá. Então quando chegava a escala para fazer o projeto de carregar o rapaz, a galera vazava, não tinha um que ficava. Algumas vezes eu fui buscá-lo com o meu, eu tinha um fusquinha que era um Fusca ambulância. Esse começo de ministério é uma benção, né? Aquele fusquinha era a ambulância da igreja. Quantas vezes eu fui buscá-lo? Às vezes eu parava a gente na rua, dizia: vem cá, moço, vem me ajudar aqui a carregar o rapaz. É um negócio muito sinistro. Aí entrava eu e as costas ficavam doendo demais. Mas aqui na história está dizendo que 4 amigos foram ter com ele, conduzindo o paralítico até a presença de Jesus. Como eles não podiam aproximar-se de Jesus por causa da multidão, eles subiram no telhado, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava falando, fizeram a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos que estavam ali, que eram religiosos, assentados, ouvindo Jesus, começaram a dizer um para com o outro, em seu coração também: por que ele fala desse modo? Isso que ele está falando é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E Jesus, percebendo logo o que estava no coração deles e no seu espírito, aquilo que eles estavam falando, ele disse assim: por que vocês estão aí arrazoando sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer?
Dizer eu ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem-se todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Coisas assim aconteciam em Cafarnaum. Coisas estrondosas, por causa da presença de Jesus e porque era o dia ou a época da manifestação do cumprimento das Escrituras anunciadas pelo profeta Isaías. O povo que estava em trevas, a eles foi revelada grande e tremenda luz. Agora a luz de Deus está brilhando naquele lugar. E essa manifestação da glória de Deus, ela atinge em primeiro lugar 4 amigos. Ter amigos é uma bênção, meu irmão. Não tem coisa mais abençoadora do que você ter amigos. A amizade é fruto do Espírito. Agora, a inimizade, ela está numa lista junto com a lista da feitiçaria. Sabia disso? Naquele texto que o pastor leu sobre as obras da carne em Gálatas, fala justamente disso. Diz que feitiçaria, idolatria, inimizade, elas constituem manifestações aonde a graça de Deus para de operar. Sabia disso? Esses homens aqui, eles são capazes de ser amigos. Eles têm neles um despertamento por causa da manifestação da presença do Senhor. Ela começa a despertar no coração desses homens um espírito de compaixão, de empatia. A empatia não é antipatia, de empatia. Um desejo brota na alma deles de simplesmente serem aqueles que vão fazer o esforço, a dedicação, vão ter o empenho, vão fazer tudo o que for possível para conduzir aquele homem fragilizado, machucado pela vida, impedido de se mover, à presença da graça de Deus. E eu queria desafiar você. Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho muitos amigos. Mas eu queria desafiar você como filho do reino, como filho da fé, como homem e mulher de Deus, como membro de uma comunidade como essa tão linda. Talvez você não tenha muitos amigos, mas que tal você fazer amigos e ser amigo de alguém? Que tal você se despertar para esse fruto da graça, de ser um homem, de ser uma mulher, que vai dispor o teu coração a conduzir outros à presença da graça, conduzir outros a receberem cura, conduzir outros a verem a manifestação da glória de Deus, conduzir outros para que a graça, o poder de Deus flua através da sua vida e todas as pessoas ao redor fiquem admirados com a glória do Senhor Jesus. Esse é um desafio tremendo. E eu tenho acreditado que o Espírito Santo nesses dias tem convocado a cada um de nós como igreja, numa época onde houve distanciamentos, numa época onde nós, por causa de tudo que aconteceu, nos tornamos mais distantes. Duas coisas aconteceram que produzem de maneira poderosa distanciamento no nosso coração. Uma foi esse lance da pandemia.
Veja, a gente até senta em cadeiras separados. A gente não se abraça mais como era gostoso se abraçar, não é? É gostoso. A gente faz de tudo. Agora está voltando por causa da vacinação. Mas a gente faz de tudo para não estar em ambientes fechados que gerem constrangimento ou corra-se o risco de contaminar alguém. E isso gerou uma quebra na relação. Isso gerou uma ruptura, um distanciamento. Outra coisa importante que tem acontecido na nossa época, que tem gerado também distanciamento, é a tecnologia. Outro dia me peguei conversando com meu filho, ou com minha filha, sentado na sala, um na sala de um lado, outro na sala do outro, e eu conversando com o WhatsApp. Oi, tudo bem? E aí, oi pai, tudo bem? Amo você, amo você. E aí, você está fazendo o quê? Ah, eu estou estudando. Você está fazendo o quê? Ah, eu estou fazendo isso. Distanciamento. Distanciamentos que têm produzido no nosso coração uma fragilização com respeito à profunda operação que a graça de Deus quer fazer através de nós, na condução de corações cheios de empatia, que são capazes de fazer uma leitura do próximo, de olhar para o próximo, de entender o outro, o indivíduo perto, de entender aquele que está perto de mim e ser instrumento de graça, de favor, de bondade, de misericórdia, de consolo, de vida, de cura para o próximo. Às vezes estamos pertos, mas o coração está distante. Às vezes estamos numa comunidade como essa, entramos, saímos e não somos vistos e não vemos ninguém. Não é assim? É assim ou não é assim? Claro que é assim. Hoje só acontece lá em Campinas. Por quê? E o Espírito Santo tem dito ao meu coração: filho, eu tenho desejado ver um povo que tenha dentro de si o fruto da amizade, que sejam capazes de pagar o preço que for para conduzirem outros à minha presença e serem instrumentos de cura. Essa palavra, ela não tem só esse detalhe, porque fala de amigos, mas ela diz que este amigo paralisado, ele agora colocado, fica imaginando a cena comigo. Você consegue imaginar? As casas, elas não tinham laje como nós vemos hoje na nossa casa. As casas na época eram de sapé, casa de telhadinho de madeira e palha ou barro, ou sapé. Esses homens pegam aquele rapaz, o enrolam na maca. Olha o esforço, olha a disposição, olha o preço que esse povo pagou para a cura daquele cara. Eles conduzem o rapaz para cima do telhado, porque não tinha como entrar na casa. Jesus está pregando, falando, compartilhando, anunciando o reino. Tem ali escriba, tem ali fariseu, tem ali a galera, está todo mundo lá dentro. De repente se ouve um barulho no teto, e uma carinha sai lá em cima naquele buraco. O culto para e fica todo mundo olhando, mas que é isso? Jesus para de pregar? Eu fico imaginando que foi assim. O que está acontecendo? Que loucura é essa? Que cara que é aquela lá? E daqui a pouco desce um homem amarrado, meio balangando daqui para lá, de lá para cá, porque acho que foi assim, né? Desceu em cordas. E ele é colocado na presença do Senhor. E ao ser colocado na presença do Senhor, o texto diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados te são perdoados.
vendo-lhes a fé. Jesus não estava só vendo a fé do paralítico. Jesus estava vendo a fé dos amigos, daqueles que estavam se dispondo, trabalhando, cooperando, exercendo a sua função no processo para trazerem a graça da cura. E Jesus observa esse movimento. Eu fico encantado, eu gosto muito de ver, eu recebo WhatsApp todos os dias no meu celular, porque sou pastor. Somos pastores de uma igreja grande como essa. Não tem um dia que a gente não receba um WhatsApp onde as pessoas estão dizendo: pastor, não tem um dia, todos os dias. Pastor, ora pelo meu câncer. Pastor, ora pelo meu casamento. Pastor, ora pelos meus filhos. Pastor, ora por essa situação de drogas. Pastor, ora pelo emprego, pela porta de emprego. Pastor, aconteceu isso com a minha criança. Pastor, aconteceu isso com o meu pai. Pastor, tem como o senhor orar? Por favor, está acontecendo esse problema no meu negócio. Todos os dias eu recebo um WhatsApp dessa forma. E eu tenho incentivado os irmãos a juntos estarmos orando uns pelos outros, para que possamos participar desse instrumento da graça que Deus deseja nesses dias, de sermos homens e mulheres que cooperam, que trazem as pessoas na presença de Deus, para ver também, através das nossas intercessões, a cura nascer, a graça brotar, a visitação de Deus se manifestar, o favor de Deus gerar cura sobre as famílias. Esses homens, eles tinham fé. Há muitas formas de você ter fé. Nesses dias a gente ouve no meio gospel, aonde nós como evangélicos habitamos, muitos líderes e pastores desafiando a cada um de nós a termos fé nas questões financeiras. Não só por questões da problemática que tem acontecido na nossa nação e de crises financeiras que estão visitando a nossa, por causa do ciclo e do processo em si. Então você vai sempre ouvir pastores falando sobre a necessidade de despertar fé com respeito às questões financeiras. Mas é interessante, porque o Evangelho nos ensina a termos uma fé que opera para o próximo, que opera para o outro. E Deus tem falado comigo isso de maneira muito forte, queridos. O Senhor mandou eu observar o Antigo Testamento e as leis, e eu estava observando os 10 mandamentos. Eu disse assim: puxa, Senhor, todos esses mandamentos falam a respeito do próximo, falam a respeito de como devemos nos mover com respeito àquele que está próximo de nós. Quando diz não matarás, não é só a questão do fato de matar alguém, mas a questão observada ali é o próximo. Quando diz não cobiçarás a mulher do próximo, o boi do próximo, a casa do próximo, o jumento do próximo, o negócio do próximo, qual que é a intenção do mandamento? Não é só questão de vir sobre nós a palavra dizendo não cobice, mas a intenção do mandamento é o outro. Quando diz lá, não adulterarás, qual que é a intenção do mandamento? É o próximo. Não roubarás, é o próximo. Honra teu pai e tua mãe, é o próximo. Você vai observar que Deus resume tudo nessa questão. Você ama Deus e ama o próximo. Aí o Espírito Santo diz assim: estou convidando a minha igreja a ser uma igreja amiga do próximo, a ser um povo
que se desperte em empatia, em compreensão, em misericórdia, em amor, em dedicação, em singeleza de coração para com o próximo, para com o outro, porque fazendo assim, a minha graça e o meu poder se manifestarão de maneira gloriosa. Agora é impressionante porque Jesus vê esse tipo de fé. É a fé que opera por amor. Ela não é a fé do interesse financeiro. Ela não é a fé que faz com que a gente busque só os nossos desejos em oração. Ela não é a fé que nos desperta a termos só uma autoconfiança e sermos poderosos no sentido de vencer e ter sucessos. Mas é uma fé que opera em amor. É uma fé que nos conduz a vivermos numa dimensão de amor para com o próximo. E numa comunidade como essa, muitos relacionamentos se tornam sarados, quer a níveis de autoridade eclesiástica ou de pessoas que estão neófitas na fé. Quando a gente aprende, porque a fé também é um exercício, a fé é uma disposição interior, aonde você cresce de fé em fé, você caminha em passos como o pai Abraão, que é o pai da fé, caminhou. Você anda contra a esperança, acreditando que o fato de você estar se dedicando com o coração, aquela expectativa que Deus colocou no teu coração, você está crescendo em fé e vai atingi-la. De maneira semelhante à fé que opera para o amor, porque daí ela gera cura nos casais, ela gera cura nos relacionamentos de pais para com filhos e de filhos para com os pais, porque ela nos traz a presença do Senhor que cura. Esse texto fala que Jesus olhou para aquele homem paralisado e ele disse assim: os teus pecados estão perdoados. Isso aqui também me ensina algo muito valioso. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele vai no âmago do problema. Talvez a paralisia deste homem, que o impossibilitava de ter as suas pernas e de ter os movimentos e de viver a plenitude daquilo que é viver como alguém livre de uma cadeira, livre de um leito, livre desse sintoma, dessa paralisia. Quando você olha assim por cima do texto e diz assim: Jesus está tocando na questão de pecados aqui. Mas eu estava lendo esse texto esses dias e eu acreditei que a gente pode fazer uma abordagem diferente aqui. Porque existe uma tendência, das vezes, a gente acreditar que as doenças ou algumas fragilizações que vêm sobre nós com respeito à enfermidade, elas procedem de pecado. Essa tendência estava já nos amigos de Jó. Lembram-se deles? Jó enfermou, a casa de Jó caiu, os filhos de Jó morreram, a luta se armou de tal forma e de tal maneira contra Jó. Ele ficou com a pele toda machucada, ardendo em febre. A sua própria mulher disse assim: amaldiçoa a Deus e morre, porque tudo caiu sobre você. Aí chegam os amigos de Jó. A frase na boca dos amigos é frase de inimigo, não de amigo. O pensamento dos amigos é pensamento de inimigo e não de amigo. O pensamento deles é este: toda essa desgraça veio sobre você, Jó, porque você está em pecado. Quando você lê o livro, estuda o livro e percebe as falas do livro de cada um dos amigos, você vai ver que
as falas rodam nesse assunto: você pecou, você está colhendo. 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 E não era nada disso. Porque se tinha um homem que era justo, temente a Deus, se desviava do mal, piedoso, servo do Altíssimo, ao ponto de chamar a atenção diante do trono de Deus, e Deus dizer para Satanás: você viu o meu servo Jó? Como ele anda? Então, quando você ouve Jesus dizendo assim aqui nesse texto: os teus pecados estão perdoados, a tendência nossa é pensar como os amigos de Jó e acreditar que a enfermidade se manifesta por causa de pecado. É claro que existem algumas enfermidades que se manifestam por causa de pecado, mas as enfermidades às vezes se manifestam na nossa vida não por causa de pecado. Veja, você anda sem a máscara, você vai pegar Covid, gente. Você come de uma maneira errada, você está correndo o risco de ter um infarto ou de ter um problema. Você tem uma família onde o DNA, onde as células lá dos seus avós, bisavós, foram tocadas por um câncer. Por causa da fragilização de sermos homens caídos, homens em queda, pode existir uma manifestação de uma enfermidade. Então nem o texto aqui, e nem eu estou afirmando, e nem Jesus está afirmando, que a questão desse homem era um problema. A enfermidade dele era um problema no sentido de ele ter cometido um pecado. Mas quando o Senhor Jesus diz assim: os teus pecados estão perdoados, e quando eu li isso domingo, para ministrar essa palavra à igreja, eu disse assim: cara, Jesus estava operando aqui, porque ele leu o homem, e a cura era muito mais ampla do que somente na questão do físico. Jesus tinha uma cura na alma desse homem, poderosíssima. O Espírito de Deus falou assim: existem muitas coisas que estão travando o meu povo, que são pecados imputados. Eu disse assim: o que é isso, Senhor? São pecados que imputaram sobre o meu povo, culpas e condenações que colocaram sobre os meus filhos. Pessoas perversas, relacionamentos perversos, pessoas tóxicas, líderes perversos, ambientes perversos, geraram sobre alguns dos meus filhos travamento. Eles estão travados e não estão vivendo a libertação que eu tenho para eles. Pecados imputados, geralmente em ambientes de religião, como é o que nós vivemos no nosso mundo gospel. Às vezes corremos o risco de sermos feridos por esse tipo de ideias e pensamentos, coisas que trazem condenação, culpa, que ferem a nossa vida e nos fazem paralisar, travam as nossas pernas, travam o nosso viver em Cristo. Estou lembrando de uma experiência que eu tive há um tempo atrás, com uma moça. Ela me procurou na igreja e disse assim: pastor, eu nunca tinha visto lá. Disse assim: estou enfrentando uma luta, o senhor pode me atender? Eu posso sim, filha. E nós fomos no gabinete, e ela começou a falar da sua aflição. Ela disse assim para mim: estou casada há 7 anos, e o meu marido
Nesse período, ele me espancou todos os dias. Ele me espancava todos os dias e me violentava. Não teve um dia que eu não fui violentada e que eu não fui espancada. Ele primeiro me batia, me espancava, depois me violentava. E ele me manteve em cárcere privado por um bom tempo. E eu fugi com a minha filhinha de 3 anos, porque ele começou a abusar da menina. Aí quando ela começou a contar essa história de terror para mim, meu coração começou a derreter. Porque eu estava olhando para uma menina de 26 anos, como se fosse minha filha. E ela começou a relatar e contar algumas experiências e do caos que estava a vida dela, porque ela saiu fugida, estava debaixo de grande aflição e necessidade. E ela entrou na igreja procurando ajuda. E foi algo que ela disse assim: o pior de tudo é que eu me sinto culpada. Aí eu disse assim: caraca, mano, a menina é vítima e ela está se sentindo-se culpada. Ela foi fragilizada, destruída no ser dela como mulher, e ela está se sentindo-se culpada. Isso é pecado imputado. Isso acontece em relacionamentos tóxicos. A pessoa te manipula de tal forma, de tal maneira. Às vezes você sai do ambiente tóxico, quer de um emprego, quer de uma igreja, quer de um ambiente familiar. Você sai carregando a marca da culpa. O rótulo que te imprimiram foi um rótulo tão violento que aquilo travou tua alma e você não consegue mais se mover. Quantos estão assim? Agora, aqueles amigos estavam operando numa fé que conduz ao amor. E quando aquele homem paralisado entra na presença do Senhor Jesus, é fantástico. Porque os religiosos dizem assim: Jesus diz, estão perdoados os teus pecados. Os religiosos dizem assim: mas que idiota que é esse cara? Essa é a fala deles. Quem que ele pensa que ele é? O único que pode perdoar pecados é Deus. Mas quando ele está dizendo é Deus, veja, todo patrão perverso, todo amigo perverso, todo pastor perverso, todo líder perverso, todo pai perverso, mãe perversa, amigo perverso, ele vai usar do controle, do domínio, da manipulação para ferir você, a fim de que você esteja debaixo do poder do controle dele. É assim que funciona ambientes de perversidade. Quando o Senhor Jesus se manifesta como luz, Ele está dizendo ao paralítico: chegou a luz da glória de Deus, e você vai ver o que é o meu amor operando sobre a sua vida hoje. Eu estou redimindo você de toda a culpa imputada, de todo o jugo que colocaram sobre você, de toda a mácula que colocaram sobre você, porque o meu amor opera assim. Na hora, o perverso se manifesta dizendo: quem ele pensa que é para roubar de nós o controle? Eles estão dizendo assim: nós temos o controle da religião, nós somos os representantes de Deus, só Deus pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados. Nós, como mediadores, sacerdotes,
somos os únicos que podem liberar perdão de pecados. Agora, é interessante que Jesus se manifesta dizendo assim, para eles, para que vocês saibam quem eu sou, para que vocês compreendam quem eu sou, eu estou dizendo, os teus pecados estão perdoados. Levanta, toma o teu leito e anda na minha presença. É doido, gente, porque o homem levantou, eu fiquei imaginando a perna dele se esticando, a outra se esticando. Ele pega aquela cama, aquela maca, ele sai de uma multidão ali, ele sai dizendo, dá licença, dá licença, dá licença, rompe pela porta fora e vai embora. E todos dizem assim, nós vimos a glória de Deus. Se coloca de pé, não vai dar para falar sobre os outros dois temas. O primeiro era amigos. É sobre isso que eu estava falando. Amigos que são instrumentos para que a cura nasça no seio da igreja, na nossa vida. A segunda palavra era solidão. E a terceira é família. Deus vai me dar oportunidade. E se você quiser, eu tenho a mensagem gravada. Depois você entra lá no meu Instagram, no meu YouTube, você pega ela inteirinha. Mas hoje de noite, eu acredito que foi Deus que me trouxe aqui. Eu acredito por causa da palavra que Deus colocou no coração do pastor de vocês. Ele disse assim, Pedrão, vai lá, porque eu sei que Deus vai usar você para falar com alguns irmãos lá da igreja. E eu queria hoje, no nome de Jesus, trazer essa palavra para você. Ela tem um cunho pastoral. Eu gosto de ambientes proféticos, onde nós nos erguemos na voz profética e trazemos revelações, e trazemos esse tipo de ambiente de profecia. Eu amo isso, eu sei o que é viver isso. Mas eu acredito que essa palavra ela tem também um cunho profético, mas também pastoral, para conduzir o seu coração a uma realidade que o Espírito de Deus quer ver nos nossos dias. Sermos homens e mulheres que se dispõem no coração a serem instrumentos de cura para o próximo. E eu queria despertar você hoje à noite com essa palavra e também trazer sobre você essa notícia. Eu não sei se hoje o seu coração ou a sua vida está travada. Talvez você tenha recebido, por causa das situações da vida, imputações, coisas que chegaram no teu colo que não eram para chegar, coisas que vieram sobre você e te rotularam na vida e te marcaram, situações que se manifestaram no decorrer da vida, que não foi porque você plantou, mas que você recebeu. Elas se manifestaram na vida e elas vieram sobre você. Não foi por causa de colheita, não foi porque você não teve fé, não, elas simplesmente aconteceram, elas surgiram. E quando você menos percebeu, sua perna travou, suas atividades em Deus pararam, e você talvez sinta-se hoje um homem, uma mulher preso, e não está sabendo se mover, e está precisando de ajuda. O Espírito Santo, que é o teu amigo, te trouxe aqui para te colocar hoje na presença de Jesus e proclamar para você hoje cura completa sobre todas as áreas da sua vida. Eu entendo isso no meu coração. Por isso hoje eu queria convidar você, primeiro, diante da palavra do Evangelho pregada, que você pudesse se abrir a um espírito da amizade e do amor fraternal, e que a sua fé nesses dias operasse nessa dimensão. Tiago,
apóstolo do Senhor Jesus, irmão do Senhor Jesus. Ele diz assim: não tenhais entre vós fé no Senhor Jesus com respeito à distinção de pessoas. Esse texto é poderoso. Ele está dizendo que a nossa vida como cristãos, na fé no Senhor Jesus, ela não pode ser marcada com um coração que julga, com um coração que olha para o próximo com juízo, com uma mentalidade de alguém que julga o próximo. Mas ele está dizendo ali em Tiago que o nosso coração deve ser um coração na fé no Senhor, que é capaz de amar o próximo, de estender a destra da comunhão para o próximo, de apoiar o aflito, de socorrer o necessitado, de sermos esses instrumentos de graça, de cura para aqueles que precisam. Que o Espírito de Deus nos dê um espírito assim. E se você chegou hoje à noite aqui travado, eu vou orar, e eu creio que o Espírito do Senhor vai hoje remover aquilo que está te travando e liberar você para viver os sinais de Deus. Eu queria orar com você. Eu queria fazer uma oração com você. E essa oração inclui isso. Tem alguém aqui que gostaria de dizer assim: pastor, a minha vida travou. E eu preciso que ela se destrave hoje. Tem alguém aqui? Dá um sinal com a mão. Eu vou orar e vai destravar. Eu quero convidar você a chegar aqui no altar, por gentileza. Está travado, seja qual for a área. Vem aqui. Nós vamos orar no nome do Senhor. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui para destravar você, para te conduzir a essa realidade da glória do Senhor. Eu sei disso. Pai, essas minhas irmãs e meus irmãos, diante do testemunho da Tua palavra, se aproximam do Senhor. Eu creio que é o Teu Espírito quem opera, e eu tomo a Tua palavra como verdade essa noite, e como testemunha da verdade. E eu quero pedir que o Teu Espírito opere sobre cada um aqui. Eu sei que existem áreas que alguns aqui estão sofrendo por causa de outros. Eu sei que alguns estão paralisados por causa de coisas que fizeram. Eles têm fé, eles andaram em justiça e retidão, eles caminharam na Tua presença com verdade e sinceridade, mas manifestações da vida vieram e travaram e geraram impossibilidades. Mas eu me ergo essa noite na autoridade que o Senhor me deu, como aquele que anuncia o testemunho da verdade do Evangelho, para proclamar libertação no nome do Senhor. E a Ti eu te digo, meu irmão e minha irmã, e eu digo isso no nome do Senhor Jesus, hoje, por causa do amor que Deus tem por você, Ele agora está quebrando e cancelando aquilo que te aflige. Hoje, por causa do amor que o Senhor Jesus tem por você, Ele está voltando o olhar dele de graça e está dizendo: hoje eu estou redimindo a sua alma, hoje eu estou cancelando a
culpa e a acusação. Hoje eu estou quebrando o jugo e o dedo que aponta. Hoje eu estou quebrando as difamações, as acusações, as opressões. Hoje eu estou cancelando o escrito de dívida que era contra você. Hoje, essa noite, eu, o Senhor que te vê, eu estou trazendo sobre você uma nova postura e dimensão na minha presença. Essa noite eu quebro as cadeias e eu te libero para viver o melhor tempo da sua vida. Os teus pecados estão perdoados, aquilo que te aflige é removido, a cura nasce essa noite nesse altar, e o Espírito de Deus sopra vida sobre você, no nome do Senhor Jesus, pelo poder de Jesus, pelo poder da palavra, pelo testemunho do Espírito. Assim é e assim será, em nome do Senhor. A gente vai adorar. Enquanto estivermos adorando, o Espírito de curar vai descer sobre esse lugar, e os dons da graça vão operar sobre a sua vida, e aquilo que estava travado em você será liberado. Enquanto adorarmos, não sai ainda não. Você que está em casa, aí onde você está, o Senhor está te tocando agora. Ele está curando a sua pele. Deus está falando para mim que tem pessoas que estão com doenças de pele. Hoje o Senhor está tocando a sua pele, está sarando você. Essa lepra está sendo curada, essa enfermidade na sua pele está sendo tirada. Amanhã e nesses dias você vai dar testemunho de que o Senhor falou neste altar, que houve cura na sua casa por causa dessa palavra. Te louvo, Senhor. Vamos adorar. Começa a adorar, começa a adorar, começa a buscar a presença. O Espírito do Senhor está aqui. Ele te toca, Ele te cura, Ele te libera, Ele te dá graça, Ele te perdoa, Ele te visita, Ele te sara, Ele te abençoa, Ele te leva a uma dimensão nova na presença dEle.